Olá, gente, estamos iniciando uma série de bate-papos no canal do YouTube do Paraíba Online, com a série Pelo Avesso, buscar um pouco do lado não convencional das entrevistas regulares na mídia. O nosso primeiro convidado é um médico muito conhecido em Campina Grande, que integra o Conselho Regional de Medicina, o Dr. Antônio Henriques. É um prazer tê-lo conosco aqui no Paraíba Online. Alegria grande, Ari, de estar com você, de estar com os seguidores do Paraíba Online, e vamos lá, vamos virar pelo avesso, né? Vamos lá. E o início, se eu contasse um pouco o acaso que foi a medicina na sua vida. Foi um pouco obra do acaso mesmo, né? Uma história que você já conhece. Eu toda a vida fui bom aluno e estudava, fazia o terceiro ano do ensino médio na época, no ano de 92, lá no Colégio Pio XI. E eu não sabia o que eu queria fazer da vida. Não sabia, não tinha a mínima ideia. E os dois cursos melhores, mais promissores da época eram medicina e ciência da computação. Eu saí fazendo uma pesquisa, eu tinha 14 professores na época, 14 disciplinas. E saí perguntando a um e a outro o que é que eu devia fazer, e no final deu 7-7. 7 opinaram que eu devia fazer medicina, 7 que eu devia fazer computação. E aí eu preenchi o formulário, naquela época era tudo à mão, né? Preenchi o formulário do vestibular e me dirigi ao então Banco Real, ali um banco que nem existe mais, naquela pracinha na rua de Tasso Pessoa. E lá chegando, fui até o caixa, me dirigi e perguntei para ele, me diga, 27 ou 51? E a resposta dele foi 51, é sempre uma boa ideia, fazendo referência ao comercial da cachaça 51, né? E eu marquei 51, que era o número referente à medicina. E foi assim que eu me tornei médico, realmente, de fato, como obra do acaso, porque não foi uma escolha absoluta, um sonho de infância, isso aconteceu nessas circunstâncias. E a opção, em termos de especialidade, foi em quais circunstâncias? Para a especialidade foi graças a 2 profissionais que foram meus professores. Da mesma forma que eu não tinha decidido pela carreira médica ainda, quando completei ali 17 anos, a época do vestibular, eu também durante o curso não sabia a especialidade que fazer. Porque eu gostava de várias áreas, sabia o que eu não queria, mas o que eu queria de fato eu não tinha certeza, mas já nos estertores do curso, já no finalzinho do curso, eu tive a oportunidade de conviver com a professora Helenita Vigovino, de saudosa memória, uma profissional exemplar, um exemplo de vida e de pessoa e de profissional, e com o professor Marcos César Afonso de Carvalho, ainda hoje na ativa, né, que é outro profissional em que eu me espelho muito. Então Marcos César foi fundamental para que eu escolhesse a especialidade, foi querer ser um bom profissional como esses meus professores foram. E isso foi o caminho aí para a ginecologia obstetrícia. Vou entrar agora um pouquinho no batente. Como é que o médico define se vai pedir 1, 2 ou 10 exames de um paciente? Rapaz, isso é muito... É uma pergunta muito difícil de responder, porque vai muito da necessidade, daquilo que você sente, das queixas do paciente, do exame físico que você faz no paciente, daquilo que você precisa para complementar a sua hipótese diagnóstica, né? Eu, nas minhas aulas, eu já dei aula de exame físico, de exame clínico, né, que tecnicamente se chama semiologia, e eu costumava dizer para os meus alunos que o médico é como um detetive, como um investigador policial, que vai juntando as pistas, vai juntando as informações que recebe e vai procurando outras pistas para chegar naquele diagnóstico, né? Então, é dessa maneira que a gente decide. Eu sempre digo, e já alertei lá na coluna do Jornal da Manhã várias vezes, que as pessoas têm que ter muito cuidado com aquele médico que tem um padrão só, né? Aquele que você vai marcar a consulta e a secretária já diz os exames que você deve fazer. Isso está errado, porque o bom médico não pode sair pedindo exames de maneira indiscriminada. Primeiro, porque isso tem um custo, e segundo, em respeito a um princípio bioético, que é o princípio da beneficência. Eu não devo fazer nada
com o meu paciente ou para meu paciente que não vai trazer um benefício. Então, se não traz benefício, eu não devo fazer. Não tem aquela história de se não faz mal, pode fazer. Não, não é assim. O que dizem as boas práticas, o que se preconiza em termos éticos é de que a gente só faça aquele tipo de intervenção que trouxer benefício para o paciente. O senhor falou na semiologia, eu vou transitar para a semiótica para abordar a sua questão da docência, a sua condição de professor. Na sala de aula, assim, já dá para notar nos alunos quem tem jeito para ser médico mesmo ou quem está ali fazendo um curso superior? Cara, dá. Assim, existem pessoas que se demonstram vocacionadas desde muito cedo, né? Às vezes você pega um aluno no primeiro período, bate o olho e rapaz, esse cara é diferente, esse cara vai longe. E você também percebe pessoas que estão ali com outros interesses, e isso é natural. Isso não significa que eles não vão ser bons médicos ou que não vão alcançar uma condição de trabalhar de maneira correta, mas, e eu posso me citar como exemplo, porque, como eu disse, nunca foi um sonho a medicina na minha vida, mas uma vez que eu a escolhi, eu a abracei com todas as minhas forças. Então isso pode acontecer também. Mas há pessoas que inclusive verbalizam, que dizem que estão ali por conta do retorno financeiro. Nessa trajetória de formação profissional, doutor Antônio, qual foi o seu primeiro autodiagnóstico? Rapaz, o primeiro autodiagnóstico foi uma terrível confusão mental. Porque eu tranquei meu curso 2 vezes. Né? Isso é uma coisa que pouca gente... Assim, até porque a gente não tem muita oportunidade de conversar sobre isso, mas com alguns alunos eu já disse, porque quando eu cheguei no 3º período, eu achei que não era aquilo que eu queria, não. Não era a sua praia? Aquele 51 ali não era para mim. Eu era um estranho no ninho. Eu me sentia um estranho no ninho e hoje, olhando para trás, eu nem acho que as pessoas me excluíam, acho que eu me auto-excluí. Era um meio muito diferente do meio onde eu cresci, onde eu vivi, onde eu estudei, né? Eram muito poucas vagas, a gente está falando aí de 32 vagas por semestre, então havia um extrato social estudando medicina muito diferente do meu. E eu me sentia meio por fora daquele meio ali. Então eu precisei parar mesmo por 6 meses para pensar, para refletir, para estudar e ver se realmente era o que eu queria. Tranquei mais adiante por outras questões pessoais, aí já não era por dúvida do curso não, mas tive esse primeiro momento em que realmente precisei dar uma parada e é isso que eu sempre digo para os meus alunos, olha, tem hora que é melhor parar mesmo, para ver se você deve seguir em frente do que você permanecer infeliz, né? Procurar, como você disse, fazer um diagnóstico aí da sua vida. Como é que um médico escolhe os seus médicos? Rapaz, eu digo que tem duas coisas assim pra gente. Essa é uma ótima pergunta, viu? Merece uma reflexão, mas a gente normalmente procura os nossos professores. Essa é uma coisa natural, né? E lá na faculdade de comunicação deve ser parecido. Deve ter os caras que, rapaz, eu queria que esse cara escrevesse no meu jornal, eu queria que esse cara fosse o meu redator-chefe. E tem aquele que você diz, esse daí não dá. Então, entre os professores tem isso também, tem pessoas maravilhosas e tem aqueles que nem tanto. E entre os pares, entre as pessoas do seu convívio, da sua época de faculdade, porque você sabe quem é bom, quem estuda, quem é dedicado, quem é atualizado. E lhe digo mais, aí que no meu caso tem a vantagem de lidar com milhares de ex-alunos e saber quem são os melhores. Então, para a gente que está na academia ainda tem essa facilidade adicional. Uma outra questão, como é que um médico sabe, toma conhecimento de novas drogas e remédios que deixaram de estar em comercialização? Aí tem que estudar mesmo, não tem para onde correr, se atualizar, estudar, participar de eventos científicos, de congressos e de não acreditar na primeira palavra que o representante comercial do laboratório vai dizer para você. O representante sempre chega dizendo que a droga do laboratório dele, o lançamento dele é a melhor coisa do mundo. Eu tinha um outro professor fantástico chamado João Bosco Carvalho,
O professor João Bosco, de gastroenterologia, ele usa uma expressão francesa que ele gosta muito de repetir, que em medicina nem jamais, nem toujours. Nem nunca, nem sempre. E também gosta de dizer, nunca seja o primeiro a prescrever uma medicação, nem o último. Ou seja, foi lançada, espere para ver se vai vingar, se vai dar certo, se está funcionando, porque muitas vezes os medicamentos são lançados como promessas milagrosas e pouco tempo depois, meses ou anos depois, são retirados do mercado porque tinham um efeito adverso muito, muito severo. Então, nunca ser o primeiro nem o último. Tem que estar ligado, tem que estar estudando o tempo todo. Não dá para ser médico sem estudar. Quando não se tem empatia com o paciente, como é que se contorna isso? Rapaz, às vezes é um exercício de bastante paciência. Eu consigo lidar muito bem, graças a Deus. Eu não, assim, tem pessoas difíceis, na vida tem pessoas difíceis, né? E às vezes não rola essa empatia, né? essa interatividade da maneira que deveria. Então, muitas vezes também do paciente conosco, né? Então, o paciente vem pra gente e por algum motivo ele não gostou da consulta, não ficou satisfeito e ele vai embora, ele lhe deixa. Mas o médico tem sempre a opção de não atender o paciente, não sendo o caso de urgência ou emergência. É direito do médico chegar para o paciente e dizer, olha, nossa relação, isso aqui é uma relação de confiança. Se a senhora não confia em mim, é melhor a senhora procurar outro profissional do que permanecer aqui. Eu já tive esse tipo de diálogo com o paciente, e já tive o paciente que foi embora, e já tive o paciente que resolveu ficar exatamente por conta da franqueza. Né? Mas há pessoas assim, e é natural que haja, como existe em todas as áreas da vida. Né? Como é que o senhor se lida no cotidiano com sangue? Com a maior tranquilidade do mundo, como se fosse água. Não me faz... Assim, e tem que ser assim, né? Você imagine que eu sou uma pessoa que opera e não tem jeito de ter cirurgia sem um sangramento, por mínimo que seja. A gente tenta minimizar, a gente tenta controlar, mas se por acaso acontecer algum desvio de rota em que haja um sangramento maior, a gente tem que saber lidar com isso. Então não me assusta e nunca foi um problema. Isso nunca foi um problema. Nem na época de estudante, do começo, não tenho problema com líquidos corporais, não, nenhum deles. Cirurgiar um parente só em último caso? Não. Eu já fiz procedimentos na minha mãe, pequenos procedimentos. Já operei minha esposa, né? Minha filha mais nova, Liz, fui eu quem trouxe ao mundo. E acho que é muito do momento de você se sentir seguro, de você estar com a retaguarda naturalmente, mas não julgo assim como um grande impeditivo, não. Eu sou muito tranquilo, né? Eu tenho essa coisa na vida de ser uma pessoa de ter um relativo sangue frio para lidar com situações de estresse. Isso tem me ajudado um bocado. Vou mergulhar nessa sua tranquilidade. Enquanto se faz um procedimento cirúrgico, dá para pensar em mais coisas, principalmente em procedimentos cirúrgicos prolongados, dá para viajar um pouco fora do ambiente ali operacional? A gente conversa, a gente coloca sempre, procura colocar uma música agradável, e esse conceito de música agradável é muito engraçado. Eu tenho um companheiro, né, de centro cirúrgico, Dr. Rodrigo Dantas, que gosta muito de música agitada, desses forrós mais modernos, e eu, como pessoa nascida nos anos 70 e crescida nos anos 80, gosto de uma coisa mais soft, mais delicada. Ele gosta de barulho, eu digo que ele gosta de zoada na sala de cirurgia. Mas a gente canta, a gente conversa, o ambiente precisa ser o mais descontraído possível. Claro que, diante de situações mais difíceis, de quadros mais difíceis, isso exige um nível de concentração maior. Então há momentos dentro da cirurgia em que todo mundo para e realmente foca, se concentra naqueles momentos mais desafiadores. Né? Um exemplo disso é a cirurgia de endometriose. Endometriose é uma doença bastante desafiadora, em que a gente trabalha muito próximo de estruturas muito nobres, muito delicadas, como o intestino, os ureteres, que são os canais que ligam os rins a bexiga. Então isso exige um momento ali de mais tensão natural na sala, de mais concentração,
mas não impede não que a gente converse sobre outros temas também. Do ponto de vista de perfil, qual é a enfermeira dos sonhos de um médico? Então, alguém bastante proativo, alguém resolutivo, alguém que procure facilitar os procedimentos. O pessoal de enfermagem é fundamental para o médico. Não tem médico sem corpo de enfermagem. A gente não faz nada se a enfermagem não tiver do nosso lado. Por isso que isso é uma coisa que eu sempre digo, a gente tem que tratar bem todo mundo. Mas dentro da dinâmica da medicina, a gente tem que tratar o pessoal de enfermagem melhor ainda. E o que a gente precisa é isso, é de gente prática, objetiva e menos burocrática, eu diria. Porque há pessoas que são apegadas à burocracia, e aí isso é um problema. O senhor evoluiu no seu conceito, na sua abordagem de morte, ou sobre a morte, antes e depois de ser médico? Sim, sem dúvida. Eu, no início da carreira, eu dei plantão durante muito tempo no Hospital da FAP, inclusive na unidade de terapia intensiva, né? Eu, além de ginecologista, obstetra, endoscopista ginecológico, sou cirurgião geral também por formação, fiz também residência em cirurgia geral e fiz vários cursos na área de medicina do paciente crítico, né? Não em terapia intensiva especificamente, mas vários cursos que me ajudaram a poder trabalhar em unidade de terapia intensiva naquela época da vida. E essa época de viver ali no Hospital da FAP, conviver com a morte nas suas múltiplas facetas, inclusive com pacientes muito jovens, né, que eram acometidos por câncer, pessoas conhecidas, pessoas amigas, isso vai de fato moldando a natureza da gente e a forma como a gente encara a morte. Então hoje eu vejo a morte de uma forma muito mais natural do que via no passado e com muito mais tranquilidade, como uma coisa que é absolutamente inevitável e em que nós devemos buscar promover o conforto para a pessoa e para a família, porque o médico também tem esse papel de chegar para a família, de estar junto e de prestar a informação correta, né? Então, de fato, mudou a forma de ver a morte ao longo da vida, mudou. Não significa que a gente não sofra, mas eu diria que é um sofrimento menos dolorido. O que é mais insalubre nos hospitais, a convivência humana ou o risco constante de infecções orbitando o ambiente? Rapaz, eu diria para você que tem todo um conjunto da obra, né? A falta de condição de trabalho. A falta de condição de trabalho. E aí eu estou falando da saúde pública especificamente. E a superlotação dos hospitais, a sobrecarga por cima dos profissionais de saúde, e aqui são todos os profissionais de saúde, não só os médicos, mas também e principalmente os médicos e o corpo de enfermagem. Eu acho que isso é o que mais desgasta, sabe? É você ter que, no seu momento de descanso, imagine que é uma pessoa que trabalha 12, 24 horas seguidas, ela precisa ter suas pausas para descansar, é você ir para um ambiente que está com mofo, que está sujo, que está úmido, você não ter uma comida minimamente decente, que lhe reconforte, que lhe reenergize, é você não ter para o seu paciente os melhores recursos. É você dizer, olha, eu preciso disso e não ter. E isso assim, é um limitante, Ari, é uma situação que eu acho que traz um desgaste muito grande para a gente. Hoje eu estou sem dar plantão, né? Eu nunca digo que eu não dou mais plantão porque Deus sabe do futuro, mas nesse momento da minha vida eu não estou dando plantão. E dou graças a Deus porque cada plantão o desgaste é muito grande. E você muitas vezes tem que fazer escolhas, né? Dizer assim, eu só tenho um monitor para 2 pacientes, eu só tenho um respirador para 2. Isso é terrível. É o tipo de escolha que médico nenhum quer fazer. A gente quer ter tudo para dar tudo para todo mundo. Do ponto de vista do paciente, qual é o pior exame a ser feito? Cara, isso é tão individual, né? Porque há pessoas, por exemplo, que têm claustrofobia. Aí não gostam de entrar numa máquina de ressonância magnética e ficar ali
enclausurado durante vários minutos. Outros não gostam de sangue, né? Tem gente que vai tirar um sanguezinho aqui, vira para o outro lado e fica... Tipo Arimateia. E fica agoniado, já não lida bem. Agora eu entendi a pergunta do sangue de onde saiu. Então, assim, é muito individual. Tem gente que não liga para nada, que adora estar fazendo exame, que adora estar indo para médico, vai várias vezes por ano, né? Para alguns homens, o bendito do toque retal para fazer o exame da próstata, que é desagradável, mas, enfim, tem que ser, né? E aí acho que é isso, é muito de pessoa para pessoa. No começo eu mencionei que o senhor integra já há um bom tempo a direção do Conselho Regional de Medicina. Essa condição é simultaneamente uma fonte de novas amizades e de novas inimizades? Sem dúvida. Muito mais de amizades, graças a Deus, tá? Mas aí, como todo meio que envolve política e envolve punição, a gente precisa esclarecer para os espectadores do Paraíba Online que o Conselho Regional de Medicina ele tem 4 funções primordiais. Uma função cartorial, que é fazer o registro dos médicos, registrar os médicos, fornecer a carteira de médico, dar um número para ele, a parte burocrática propriamente dita. A questão de educação médica continuada, e aí esses dois está tudo tranquilo, mas as outras 2 funções são bem espinhosas, que são a função de fiscalização, e nesse momento sou diretor de fiscalização do Conselho, em que a gente tem que ir aos hospitais, aos serviços, para ver justamente essas condições de trabalho, notificar, cobrar, exigir, e aí os diretores normalmente ficam muito chateados conosco, né? Toda vez que a gente faz uma interdição, a gente recebe uma ligação de alguém, mas rapaz, não sei o quê, aquela história toda, né? E quem observar o histórico dos últimos anos do Conselho vê que a gente não tem olhar partidário em absoluto, político. A gente interdita, do jeito que interdita a unidade básica de saúde na cidade de 30 mil habitantes, interdita uma unidade básica de saúde ou uma policlínica numa cidade de maior porte, como interdita uma maternidade a nível estadual. Enfim, o que a gente faz é um trabalho técnico. Existe um roteiro de fiscalização, critérios que precisam ser preenchidos. E a gente vai lá e vê esses critérios. Manda para o gestor, olha, em 30 dias, em 60 dias, resolva. Ninguém interdita assim, de eu cheguei e interditei. Não existe isso. E aí não se resolve, às vezes nem se responde o documento do conselho pedindo um prazo a mais. E aí não tem jeito, a gente tem por lei a obrigação de interditar. E aí os colegas que estão na gestão às vezes ficam bastante chateados. E a última função é a função judicante, que é, sem dúvida, mais espinhosa, que é julgar os colegas. Então o colega é denunciado, ele vai passar por um procedimento inicial, que é uma sindicância, corresponde à investigação policial. Dali, esse procedimento investigatório pode ser arquivado, se não há indício de infração ética, ou pode virar um processo. Quando vira processo, o colega tem que ser julgado. E aí existe um julgamento com todo aquele rito lá do tribunal do júri mesmo. E os colegas nunca ficam satisfeitos de serem submetidos a julgamentos, nem quando são absolvidos. Muita gente fica com raiva. Para além disso, como é uma atividade política que envolve disputa eleitoral, você sabe que eleição é um negócio que chega um dado momento que do pescoço para baixo é canela, né? Então, também na medicina, acredite. E aí sim surgem algumas divergências, algumas inimizades, mas até aqui, graças a Deus, muito mais amigos do que desafetos. Que bom. Essa condição de cuidar da vida humana, esse bem preciosíssimo e único, gera tensão constante. Como é que o senhor distensiona? Quais são os seus hobbies? Cara, eu gosto de modelismo, eu gosto de coisinhas pequenas que você vai juntando para tornar uma coisa grande. Então, Lego, quebra-cabeça, modelos. Outro dia, passei 3 anos montando um robô. E gosto muito de viajar também. Viajar é uma coisa que me agrada bastante. Mesmo a trabalho, eu gosto de um aeroporto para danado, viu? Qual é um livro para o senhor acha que deveria ter na cabeceira para o resto da vida? Rapaz, são tantos. É engraçado, a segunda vez que você me faz essa pergunta, eu vou responder de maneira diferente do que respondi da vez anterior, né?
porque a gente vai lendo e vai aprendendo cada vez mais. Mas eu gosto demais de filosofia, demais mesmo. E vindo da filosofia para um romance histórico com muitas pitadas de filosofia, eu gosto de um livro da escritora Margarete Yourcenar chamado Memórias de Adriano, que trata das memórias do imperador Adriano de Roma. É um romance, naturalmente, porque ela busca fazer uma autobiografia dele, mas é tudo da imaginação dela, porque não tem uma base histórica, digamos assim, estrita. Mas é um livro muito interessante que sempre me traz muitas reflexões. Se seu consultório tivesse uma trilha sonora, seria qual música? Rapaz, meu consultório tem uma trilha sonora. Eu gosto de atender ouvindo música, então sempre coloco MPB. Você diz mais uma música, se fosse uma trilha sonora. Rapaz, essa pergunta é difícil, porque quem gosta de música gosta de muita coisa, né? Mas qualquer uma da Bossa Nova aí, eu ia fácil com Se Todos Fossem Iguais a Você, Esse Wave. Seu Olhar, Wave, tá tudo bacana. Doutor, muito obrigado pela conversa conosco aqui no Paraíba Online. Já terminou. Eu que agradeço, Ari. Fico muito feliz, é uma felicidade muito grande de estar aqui, mais uma vez, dando os parabéns pelo estúdio, pela nova série do Paraíba Online. Dizer que você é dessas pessoas que fazem um campinense se encher de orgulho. É muito bom contar com um cara, com um profissional do seu quilate, ainda mais sabendo que você saiu da Liberdade. Deixa eu fazer uma emenda aqui. O que é que mais lhe faz falta do bairro da Liberdade? Rapaz, o que mais me faz falta da Liberdade é a minha infância. Com todas as dificuldades e privações que a gente passava naquela rua que nessa época estava tomada de lama, né, e esburacada, o que mais me faz falta é a inocência dos meus anos de infância. É isso que eu sinto mais saudade. E aí a Liberdade é o que junta tudo, que simboliza essa época da minha vida, né? Eu vivi 23 anos na Liberdade e posso dizer que tive a melhor infância de todos os tempos. Assim. Era bom demais, como eu disse, com toda a privação, mas a gente nem sabia que tinha privação. Com toda a privação, mas simultaneamente com toda a liberdade, né? Com toda a liberdade. Era muito bom. Muito obrigado pela conversa.